bom dia a todos os nossos colegas que estão nos estúdios de recepção de imagem da Rede do Saber nas diferentes diretorias de ensino. Bom dia aos senhores dirigentes, aos supervisores, aos professores coordenadores dos núcleos pedagógicos. Em algumas regiões a gente sabe que também estão os professores coordenadores e aos professores que estão nas escolas de ensino integral e também estão acompanhando via streaming aí essa videoconferência. Então, o tema de hoje, nós vamos abordar a questão da leitura nos anos iniciais. E faz parte da série de vídeos que a gente vem desenvolvendo para que a gente possa estar auxiliando os professores, os PCNPs, os PCs, no trabalho do HTPC nas diferentes unidades escolares. Bom, hoje nós estamos então aqui com a presença da professora Thelma Vaz. Bom dia, Thelma. A professora Kátia Bracklin, que são os nossos apoios, né? Professora Thelma, como todos vocês já sabem, já conhecem, e que é a nossa grande mentora, a nossa grande responsável pelo programa Ler e Escrever na Rede Pública Estadual de São Paulo e também dos 404 municípios parceiros que nós temos no Ler e Escrever. Então, nós temos aí um público de 1.600.000 crianças sob nossa responsabilidade. E, para isso, a professora Thelma se dedicou a vida inteira, continua se dedicando ao processo de alfabetização dos nossos alunos das redes e dos sistemas que estão junto conosco na rede estadual, ok? Então, a professora Kátia Bracklin, que também é consultora do nosso programa, que também está sempre presente e auxiliando no processo de formação também das nossas formadoras que estão nas diferentes regionais, desenvolvendo o trabalho voltado para a leitura, a escrita. Então, hoje eu passo a palavra, acho que primeiro a professora Thelma, para cumprimentar vocês, e uma boa videoconferência para todos nós. Thelma? Bom dia. Bom dia. Essa videoconferência tem um formato parecido com todas as outras que eu e a Kátia fizemos nesses últimos anos e que vocês estão acostumados. E a gente espera que eles sejam interessantes, que ela seja interessante não só para vocês, mas para vocês poderem utilizar esse material em formação, né? Porque o que está aqui a gente passa um pouco rapidamente sobre as questões, porque tem o tempo, né, que é inevitável, mas a gente quer deixar o material um pouco mais assentado para vocês poderem usar no trabalho de formação que vocês fazem. Pronto. Você começa o tema? A gente optou pelo tema da fluência leitora porque a gente desenvolveu um trabalho muito intenso com a questão da alfabetização inicial e, de certa maneira, o quarto, quinto e, eventualmente, sexto ano, onde isso é possível, se ressentiam de um desenvolvimento do trabalho com leitura. Porque uma coisa é o acesso ao sistema de escrita, certo? É ser capaz de escrever alfabeticamente, de entender o que as letras estão dizendo ali no papel. Outra coisa é se tornar um leitor mesmo, um leitor que pode usar a leitura para aprender coisas novas, para fluir para fluir da estética da literatura. Essas são coisas que você não faz com um conhecimento muito inicial da leitura. Você precisa avançar muito na sua capacidade de ler para poder realmente ter a leitura como um instrumento para continuar aprendendo, para continuar lendo
e ir avançando dentro disso. Então, o foco que nós estamos dando aqui é o mesmo que a gente está dando nesse momento na formação. Um atendimento mais pontual das questões da qualidade da leitura que os nossos alunos estavam sendo capazes de fazer. A gente acha que tem um espaço muito grande para avançar aí, né? As crianças, do mesmo jeito que antigamente a gente achava que tudo que as crianças estavam produzindo por escrito, né, todos os textos, eram bons, coitadinhos, tão pequenininhos, a gente aprendeu que não é assim, que você pode aprender a produzir textos de muito melhor qualidade e não tem nada a ver com ser pequeno ou ser grande, né? Agora a gente está focada na questão de aprender a ler melhor para poder calçar o resto da escolaridade e também porque para poder utilizar a leitura em seu próprio proveito para cada criança. Esqueci alguma coisa? Não, é isso. Então tá bom. Por causa disso, que a Thelma acabou de explicar para vocês, eu gostaria de mostrar para vocês como é que a videoconferência vai se organizar. Só para vocês terem uma ideia, a gente está trabalhando também no mesmo formato que as outras videoconferências que a gente fez. Ou seja, numa primeira parte, a gente busca responder questões a respeito do tema, que nesse caso é a fluência leitora e como desenvolvê-la. E numa segunda parte, a interação com vocês, quando vocês fazem as perguntas, etc., e a gente responde, né? Então, na primeira parte, que é quando a gente busca responder questões sobre o tema, a gente vai ter uma grande discussão que é sobre a constituição da fluência leitora. Então, nós vamos buscar esclarecer o que é e o que não é a fluência leitora, como organizar atividades para desenvolver a fluência leitora, e vamos conversar sobre projetos de leitura que a gente pode utilizar com essa finalidade específica, ou seja, desenvolver melhor a fluência leitora, que são aqueles que também estão circulando na formação, que são os projetos de audiolivro, de sarau literário e de leitura dramática, né? E a gente vai fazer tudo isso mostrando para vocês alguns vídeos, alguns de trabalhos desenvolvidos por vocês mesmos, junto às formadoras do programa, e outros que não são de trabalho desenvolvido por vocês mesmos, mas que nós consideramos que oferecem uma referência a respeito daquilo que a gente vai falar. Então, basicamente é isso. E a gente começa, então, discutindo fluência leitora. Vamos lá. Você começa? Não, você começa. Eu começo? Eu já comecei. Bom, vocês devem... Bom, esperamos que vocês tenham recebido os PowerPoints, que as formadoras ficaram de mandar para vocês, e o pessoal da Cefai também. Mas, caso vocês não tenham, por favor, olhem na tela, que a gente vai conversar agora sobre isso. O que é a fluência leitora e o que não é a fluência leitora. A gente acha que é fundamental que a gente esclareça muito bem esse tópico para que o trabalho seja mais eficaz, né? Às vezes a gente tem uma concepção de fluência leitora que, quando você propõe uma atividade, o modo de desenvolver o trabalho com essa atividade, na verdade, acaba não favorecendo nem o desenvolvimento, nem o aprofundamento da fluência leitora. Então, é muito importante a gente saber o que é. Tradicionalmente, quando a gente lê as pesquisas e o que tem sido produzido sobre fluência leitora, a gente sempre se depara com aquela ideia de que é o fluente, né, Thelma? Aquela criança que lê, ou aquele adulto, que lê mais palavras em menos tempo. Ou seja, ler oralmente, né? Então, fluência leitora está sempre, quase sempre, na pesquisa educacional, na pesquisa linguística, está quase sempre relacionado com leitura em voz alta e com velocidade de palavras, de leitura de palavras por minuto e etc. Isso é uma linha tipicamente americana, né? E onde a gente vê a abordagem empirista da forma mais aberta possível.
Inclusive, se vocês procurarem na internet, por exemplo, se vocês colocarem influência leitora, isso a gente está falando porque a gente fez esse exercício antes da videoconferência. Né? Os exemplos de prática que vocês vão encontrar são exemplos do seguinte tipo. Todos os alunos estão com o texto e os alunos vão lendo, um começa, o outro continua, ou a professora determina, e a recomendação explícita é a seguinte: se o seu aluno se enganar quando for ler alguma palavra, tiver alguma dificuldade, você repete o texto em voz alta até a palavra que ele se enganou e deixa que ele leia a palavra que ele errou. Esses exercícios, eles são muito frequentes e nós acabamos encontrando isso em vários vídeos vindos de diferentes direções. Ou seja, o que se busca é exatamente o que nós estávamos conversando. Busca-se a articulação da palavra pela palavra sem que haja, naquele momento, né, primeiro, um estudo do texto que discuta a compreensão, que discuta o sentido, né, e segundo, que não instrumentaliza o aluno para utilizar os saberes que ele já tem sobre o texto, se esse estudo foi feito, para antecipar o que vem. Né? Então, todos nós sabemos que no processo de leitura, a gente usa as informações visuais, mas a gente articula as informações visuais, ou seja, a decifração, o estrito sensu, né? A gente articula a todos os nossos saberes do repertório já constituído. Então, por exemplo, todo mundo que é falante de uma língua sabe como organizar sintaticamente um período. Né? Sabe que, por exemplo, depois de eu vou vender, vai vir alguma coisa. Então, eu vou vender o meu carro. Né? Todo mundo sabe que se eu disser eu vou ganhar, também vem. Vou ganhar alguma coisa. Pode até ser de alguém. Então, todo mundo já consegue antecipar. Quando você lê um verbo, por exemplo, você já consegue antecipar o que vem depois. Né? Qual é a preposição que vem depois, por exemplo. Esse é um saber que qualquer falante da língua tem e não precisa saber gramática para isso. É a tal da gramática internalizada. Né? Então, por exemplo, mostrar para o aluno, né? Nossa, você leu aí nos vender. Então, o que pode vir depois? Então, mostra esses caminhos para os alunos. São estratégias, são recursos. Né? Além disso, tem aquilo que é mais fundamental ainda do que o saber sobre a língua que o sujeito tem, que é o sentido que ele vai construindo do texto. Ele vai lendo o texto, a gente espera que ele vá lendo, vá compreendendo, e essa compreensão do assunto, do texto, juntando com o repertório que ele já tem daquele assunto, o repertório que ele tem sobre o gênero, ou seja, que permite ao aluno antecipar o que ele vai encontrar como sendo o conteúdo daquele texto, né? Saber qual é o gênero permite que eu antecipe o conteúdo. Então, tudo isso ajuda o aluno a antecipar o que vem depois. Antecipar o que vem depois é condição para a fluência leitora. Então, vejam, a fluência leitora está relacionada, sobretudo, fundamentalmente, às questões semânticas, ou seja, as questões do sentido do texto, e as questões do falante, que é como é que organiza os períodos, as frases, etc., sem discussão gramatical explícita, porque isso é condição para qualquer um falar a língua. Quem fala a língua sabe a gramática, ainda que não sabe a sintaxe, ainda que não de maneira explícita, né? E que não saiba o nome das coisas. Não precisa saber o nome das coisas, não precisa ser sistematizado, nada. É a gramática que qualquer falante, para falar qualquer língua, precisa constituir, senão ele vai cometendo aqueles erros e etc e tal. Né? Mas senão ele não se faz entender. Senão ele não se faz entender. Então, nós estamos falando aqui de fluência leitora como algo além, a primeira coisa é como algo além de oralizar com rapidez um texto escrito. A gente está defendendo a ideia, que é aquilo que a experiência nos mostra, de que a fluência leitora ela é diretamente decorrente da capacidade de poder compreender o que ele está lendo. A articulação do texto em voz alta, ela é decorrente disso. Ela não é anterior à compreensão do texto. Né? Há crianças, e aí eu vou dar para vocês um exemplo meu mesmo. Eu me lembro que quando eu frequentava, na minha época, era primeiro grau, e a gente tinha aula de francês, aula de inglês, aula de latim,
e a gente tinha leitura oral para fazer, né? Eu me lembro que quando eu começava a ler, o professor de inglês dizia, tal dia é aula de leitura. E a gente tinha que pegar o livro de inglês, né, e ler aquele trecho que ele tinha mandado a gente estudar. Eu lia bem, e aí ele falava, lá vem ela, vai tirar 10 de novo. Naquela época era nota assim, né? Vai tirar 10 de novo. E eu lia perfeitamente, porque eu ficava estudando e tagarelando na minha casa, andando pelo corredor, para poder ir bem. Agora, perguntem se eu compreendi alguma coisa do que eu tinha lido. Na maioria das vezes eu não compreendia nada, né? Então, eu tinha que fazer um grande esforço para eu ir decodificando aquilo que estava lá. E, ao decodificar, compreender o que é mais complexo ainda, né? Ou seja, a capacidade de oralização de um texto não é decorrente. Esse é um exemplo entre muitos que vocês podem encontrar. Não é decorrente diretamente da capacidade de compreender um texto. Então, o que a gente está defendendo nesse momento é isso. Não, é que não, nós é o contrário. Não podemos... Você falou o contrário. Não, é que eu vou falar agora. Ah, tá. Eu anunciei. Nós não podemos organizar uma atividade que vá levar o aluno a ler com mais agilidade um texto, se essa atividade não for decorrente de um processo de estudo do texto, de compreensão do texto, de um estudo severo do texto. Ou seja, vamos estudar bem aquele texto, compreender tudo o que ele está dizendo, né? E depois vamos estudar, sim, a fala em voz alta desse texto, a leitura em voz alta desse texto. Não é memorizar o texto, mas é a leitura em voz alta desse texto. Então, o que nós estamos defendendo é que a fluência leitora precisa acontecer num contexto no qual o estudo do texto e a compreensão do texto garantam ao aluno que ele consiga ler com mais rapidez. É a compreensão que ele tem do texto que possibilita a ele antecipar o que vem depois, o que, por sua vez, possibilita que ele leia com mais rapidez. E não é o inverso. É isso que a gente precisa entender. Na verdade, quando o aluno estuda muito um texto, né, para falar em voz alta, como nas situações dos projetos com os quais vocês estão tendo contato, e que a gente vai mostrar aqui também, nessa situação que eles vão precisar falar em voz alta o texto, como é o caso de um sarau, de um audiolivro, de uma leitura dramática, né, eles têm que estudar muito o texto para falar o texto em voz alta, de modo que a audiência, que a plateia, o seu interlocutor possa compreender o que ele está falando. Antes ele vai estudar muito texto, depois ele vai estudar a oralização, de modo que seja compatível com o conteúdo ao qual o texto se refere, né? Então, é mais ou menos essa ideia que a gente quer, que nós estamos hoje, que as pessoas que estudam, né, leitura, produção, entendem a fluência leitora na escola. Não é possível, não é... vamos dizer assim, eficiente para a constituição da competência leitora do aluno, que a gente separe as duas coisas. Separar as duas coisas, ou seja, quem lê um texto, explicando melhor, né? Quem lê um texto sem compreendê-lo, na verdade não está produzindo linguagem no estrito senso da palavra, né? Que linguagem o que é? É a língua em funcionamento. Língua funcionando é o quê? Alguém usando a língua para dizer alguma coisa para o outro, e esse outro vai ter uma atitude responsiva em relação a essa fala, vai reagir a essa fala, vai responder a essa fala, ou seja, vai haver uma comunicação, um entendimento, ou não, uma concordância ou discordância entre as pessoas, né? A interação verbal é isso. Se os alunos só decodificam mecanicamente, sem recuperar o conteúdo do texto, sem compreender o texto, a gente não está ensinando língua num contexto em que a linguagem está de fato acontecendo. É muito profunda essa ideia. A gente costuma discutir de um modo muito mais superficial. Vocês não têm ideia, inclusive, de como a gente foi limpando a nossa organização aqui da videoconferência, né, dado o limite que a gente tem e dada a característica do gênero, né, que não é para a gente aprofundar demais, não dá para fazer isso, né? Vocês não têm ideia de como a gente foi limpando de discussões teóricas essa conversa. Mas essa conversa é uma conversa muito séria, porque remete à nossa concepção de língua e de linguagem. E a concepção de qual é o aluno que a gente quer formar, com que competência leitora a gente quer formar esse aluno, né? Então, aqui sintetizadamente, a gente polarizou duas coisas para vocês.
o que é e o que não é fluência leitora e o que é e o que não é desenvolver a fluência leitora. Vamos para a primeira parte. Você quer continuar? Você vai reler isso aí? Vou reler, pode reler. Então, olha, fluência leitora é a capacidade de ler textos com compreensão e sem hesitações, seja quando se lê em voz alta ou quando se faz a leitura silenciosa. Aqui é importantíssimo que a gente fale com vocês. Pô, o que é isso? Fluência leitora, leitura silenciosa? É porque a gente está mudando de paradigma. Leitura com fluência não é oralização com fluência. Não é falar em voz alta com fluência. Leitura com fluência é ler rapidamente um texto, usando a voz ou não, compreendendo o texto. É disso que a gente está falando, né? A gente está falando de fluência dos sentidos do texto, dos dois processos coordenados, né? Tanto do processo de, entre aspas, decodificação do texto, ou seja, de decifração de qual é a palavra, quanto do processo concomitante de recuperar o sentido daquela palavra, daquela frase, daquele enunciado, né? Por isso, fluência leitora não está relacionada com falar em voz alta. Mas há circunstâncias, né, em que falar em voz alta é necessário e, mais do que isso, a gente considera que participar de circunstâncias nas quais se fala em voz alta, da forma como vocês vão ver, que lê em voz alta, desculpa, da forma como vocês vão ver ao longo dessa videoconferência, a gente acredita que essas situações, quando tomadas como situações de ensino, ajudam a fluência silenciosa de leitura, né? Ajudam a fluência de ler com compreensão. Então, é disso que a gente vai falar. E o que a fluência leitora não é, então, considerando tudo isso que a gente falou? Ela não é oralizar com rapidez palavras lidas em um texto. Só isso não, né? Ela tem que necessariamente estar articulada com a compreensão do texto. E essa fluência leitora de que a gente está falando prescinde da leitura em voz alta. Mas a leitura em voz alta é algo que é preciso ser ensinado. Por quê? Porque existem práticas sociais que exigem que o sujeito leia em voz alta. Então, isso também é objeto de ensino da escola. A escola toma como objeto de ensino o quê? As práticas sociais que existem fora dela e as práticas sociais que existem dentro dela também. Por exemplo, participar de um seminário é uma prática social na qual se expõe um texto em voz alta para outros, né? Declamar poemas, ler um trecho da Bíblia num evento religioso, fazer um discurso de apresentação ou de encerramento de uma cerimônia escolar, de comemoração a alguma data especial, fazer um discurso de formatura. Todas essas situações são situações nas quais falar em voz alta é fundamental. Dar uma entrevista, ser entrevistado na rua, naquele clássico recurso que a gente chama o povo fala, né? Então, sai o repórter na rua entrevistando sobre determinado aspecto que ele gostaria de saber o que pensa a população. Por exemplo, tudo isso são situações nas quais falar, né? Ou seja, organizar um texto em linguagem oral ou ler um texto escrito em linguagem em voz alta, né, são requeridos. Então, esse conteúdo precisa ser ensinado. Vamos, então, agora para a nossa segunda oposição, tá bom? A nossa segunda oposição é sobre o que é desenvolver a fluência leitora. Então, a gente chegou a essa conclusão, olha, sintetizamos aqui para vocês. Desenvolver a fluência leitora é construir situações que correspondam às práticas sociais, que favoreçam a compreensão leitora através da leitura colaborativa, que favoreçam o exercício das estratégias de leitura para produzir o sentido do texto, e desenvolver a fluência leitora não é treinar a leitura em voz alta, tendo apenas como foco a velocidade ou a entonação. Acho que essas duas oposições sobre o que é e o que não é fluência leitora, o que é e o que não é desenvolver a fluência leitora, acho que elas dão conta de situar vocês na posição que hoje as pessoas que discutem ensino de língua assumem a respeito de fluência leitora, né? E
nós vamos fazer alguns comentários sobre o desenvolvimento da fluência leitora, sobre a leitura colaborativa, a leitura em parceria, etc., à medida em que a gente for assistindo, né, e falando dos diferentes projetos, tá bom? A gente vai voltar a isso. Então, se vocês estiverem com o PowerPoint aí na mão, vocês já anotem, mesmo que não estejam, anotem em algum lugar, porque se por um acaso a gente não retomar, depois na hora da interação vocês nos cobrem, por favor, tá bem? Bom, vamos para isso então, Thelma? Vamos. Você vai ou eu vou? Não, você vai. Tá. Então, o nosso próximo tópico seria, bom, já que fluência leitora é isso, já que desenvolver fluência leitora é isso, que a gente acabou de definir, né? É isso e não aquilo que a gente acabou de definir. Como é que a gente que está lá na escola vai fazer um trabalho cujo objetivo seja o desenvolvimento desse conteúdo, né? Então, agora o que a gente vai conversar é exatamente sobre isso. A gente também defende a posição de que realizar projetos de leitura nos quais ler em voz alta seja requisito para a situação comunicativa prevista é uma ótima situação de aprendizado para esse conteúdo que é a fluência leitora, né? E a gente acha isso por quê? A gente acha isso porque os projetos de leitura, todo projeto de leitura, projeto é uma modalidade didática, né, de trabalho, não só organizativa, mas também didática. E dentro do projeto, a gente tem muitas outras modalidades didáticas que se articulam, como, por exemplo, a leitura colaborativa, né? Então, além da leitura colaborativa, a gente tem uma segunda leitura colaborativa, mas que não é a nossa clássica leitura colaborativa, que é eu, que não sei ler muito bem, ler com um parceiro que lê muito bem, para que ele vá me dando as dicas de como ler em voz alta aquele texto, né? Então, essa leitura em parceria com o outro é uma situação didática fundamental no processo de ensaiar um texto para ser lido em voz alta nesse projeto. E essa atividade de estudo do texto, por exemplo, em parceria com o colega que tem mais fluência leitora, ela vai dando para o sujeito, dando dicas para o sujeito que tem menos proficiência a respeito de como ler com mais fluência, né? Isso depois do estudo do texto que foi realizado na leitura colaborativa, né? Como ler com mais fluência, qual entonação seria interessante, né? E por quê? Não é qual entonação seria interessante porque tem um ponto de interrogação no fim. Até porque um ponto de interrogação no fim a gente lê de muitos jeitos. A gente, inclusive, pode não ler com elevação da voz no final, né? Então, eu posso dizer assim para a Thelma, vamos de táxi hoje, a hora que a gente sair. É uma pergunta, mas não tem... Não tem a Mas eu não prosódia falei, da pergunta. vamos de táxi hoje, a hora que a gente sair, porque estão as duas de táxi. Eu poderia perguntar isso para ela, mas eu não necessariamente posso elevar a voz no final. Não é necessário. Por que não é necessário? Porque o sentido dessa frase ele é constituído aqui. A Thelma entendeu completamente que eu estava perguntando para ela, que eu não estava dando uma ordem. Vamos de táxi hoje, a hora que a gente sair, tá bom? Não é essa a questão. Estava perguntando, etc. Então, a entonação, ela também é decorrente do processo de compreensão do texto. Toda a prosódia, né? Os gestos que a gente pode fazer quando está lendo em voz alta determinados textos, etc. Para dar, por exemplo, eu estou aqui falando em voz alta, não é leitura em voz alta, é fala, mas tem todo um conjunto de gesticulação, né? Eu tomo consciência disso algumas vezes, depois tiro da consciência de novo, vou para o texto, mas tudo isso se coordena com o sentido das coisas que eu estou dizendo. E quando a gente lê um texto em voz alta, os gestos também podem compor isso, em especial num sarau, em especial numa leitura dramática, né? Num audiolivro não, que isso não vai compor, né, o material. Eu até posso fazer lá os gestos, etc., quando eu estiver lendo e estiver gravando, mas não vai compor a leitura, a escuta do sujeito que é o interlocutor, né? Bom, então, essa situação comunicativa que a gente vai tomar como constitutiva do projeto, né?
Ou seja, os projetos são aqueles nos quais uma situação comunicativa que requeira uma leitura em voz alta, né, seja o objeto. Ou seja, é para ler em voz alta em alguma situação comunicativa que nós vamos desenvolver todas aquelas atividades. Que situação comunicativa é essa? É uma situação comunicativa que corresponde a uma prática social que existe fora da escola, mas que também pode corresponder a uma prática social interna da escola. Por que não fazer um sarau, por exemplo, todo mês tem o sarau da escola, né? Vamos imaginar. O sarau que existe fora da escola pode perfeitamente ser feito dentro da escola, com todos os ajustes necessários a esse contexto específico que é o escolar, né? Inclusive com participação das famílias, dos alunos, etc., de gente que não é da família dos alunos, mas que é da comunidade escolar e gostaria de participar, né? Enfim, a gente vai tomar como importantíssimo que esses projetos tomem como, vamos dizer assim, como produto final a produção de um discurso em voz alta que seja comum em práticas sociais externas ou internas à escola, né? Mas não escolarizadas, né? Não aquelas que a gente sabe que não tem sentido, aquelas nas quais ler um texto em voz alta não fazem sentido a não ser o sentido escolarizado. Do tipo, bom, vamos pegar esse texto e vamos ler, você começa, ele continua, nossa, você errou 2 palavras, menos 1 ponto. Essa situação a gente descarta. Por quê? Porque a gente está trazendo para dentro da escola a circunstância que vai contribuir de fato para a constituição da proficiência do aluno fora da escola, né? Ou seja, a gente ensina na escola para que ele possa ser um cidadão capaz de participar das situações de leitura, nesse caso, em voz alta, fora da escola também. Mas dentro da escola também, porque tem situações escolares que são típicas disso, como o seminário, por exemplo, né? E outras tantas que a gente sabe, apresentar um concurso de talentos na escola também, né? Bom, e que exemplos a gente vai usar para conversar com vocês? A gente vai usar os exemplos dos projetos que a gente está no programa divulgando, né? Que as formadoras estão divulgando aí, estão conversando com vocês, etc. E que já vinham acontecendo na rede, inclusive, tanto que a gente vai mostrar para vocês alguns que aconteceram em 2012, né? Que foi quando a gente começou a discutir sarau e etc. Com mais aprofundamento. Leitura dramática também, a gente já tinha feito um pouco esse estudo. Mas os projetos são esses, de audiolivro, de sarau literário e de leitura dramática. Então, a gente vai discutir esses 3 projetos agora e mostrar para vocês algumas situações que podem contribuir para a compreensão de como deve ser o trabalho. Então, o nosso foco agora vai ser o trabalho na escola relacionado a cada um desses projetos. Vamos lá, então? Isso já foi, né? Isso. Bom. Eu continuo ou você continua? Tá? Você continua. Então tá bom. Eu estou muito preguiçosa, gente. Eu já posso me dar esse direito, viu? Vocês não acham? Bom. E como? Como, né? E como pode? É isso aí. A idade nos dá, né? Não é a experiência. vantagem. É a experiência dela. A única vantagem é que eu posso, assim, ser oficialmente preguiçosa. Um dia eu chego lá. Bom, então, vamos lá discutir, então, os projetos de leitura, né? Esses 3 projetos que a gente falou, o que todos eles têm em comum? Isso é importantíssimo vocês saberem. Na verdade, isso que vem aqui agora na tela para vocês verem, é uma síntese sistematizada do que nós conversamos, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura mesmo do que está aí e depois qualquer coisa eu vou complementando e vocês também podem mandar perguntas depois. O que todos os projetos possuem em comum, que é condição para o trabalho com a fluência leitora? Do ponto de vista da prática social, prevêem a leitura e participação dos alunos em situação comunicativa na qual a leitura em voz alta é requisito. E agora, do ponto de vista didático, o que todos eles têm em comum? Eles prevêem atividades de estudo de texto colaborativamente, que é a nossa famosa leitura compartilhada, que vocês já é velha conhecida de vocês, né?
E eles prevêem atividades de estudo do texto praticando a sua leitura em voz alta com um parceiro mais proficiente, né? Essas atividades das quais a gente falou aqui, que do ponto de vista didático são constitutivas desses projetos, né? Elas prevêem a discussão de recursos que podem ser utilizados para recuperar o texto sem ter que lê-lo palavra por palavra, permitindo que se tire o olho do texto durante a leitura. Isso é fundamental a gente conversar, porque se eu estou com um texto na minha mão e lendo esse texto em voz alta para a audiência, uma das coisas que eu preciso realizar, que eu preciso cuidar, né, é a interação com o meu leitor, né? Com o meu ouvinte. Desculpa, com o meu ouvinte, com o interlocutor, né? Então, eu preciso cuidar disso. Então, tirar os olhos do texto e olhar para quem é a sua audiência estabelece uma comunicação mais íntima entre os dois e também comunica. O modo de você olhar pode dizer assim ou assado sobre aquilo que você está lendo, né? E além disso, como a leitura precisa ser fluente nessas circunstâncias, né? E como eu tenho que olhar para o meu interlocutor, é importante que quando eu tire o olho do texto, eu consiga voltar rapidamente para o texto, para que a fluência ponto aconteça. Onde eu estava. Exatamente, para o mesmo ponto onde eu estava antes, para que a fluência não seja quebrada, para que, vamos dizer assim, o enunciado não seja truncado, né? Então, essas estratégias de como é que eu volto para o mesmo lugar onde eu estava lendo, né? Ou, se eu antecipei, como é que eu sigo e acho lá a palavra que eu estava lendo, essa estratégia, esse procedimento, ele é fundamental na leitura em voz alta, né? Então, veja, uma coisinha que aparentemente é banal, né, é fundamental para garantir para o sujeito uma capacidade de ler com mais rapidez e compreensão o texto, né? Falar? Não. Bom, então vamos... Nessa situação, então, as atividades de estudo do texto, para a leitura em voz alta, né, um estudo do texto específico agora a gente está falando da leitura em parceria, né, estudo do texto para ler em voz alta. Então, é aquela situação na qual o sujeito que sabe menos lê junto com o sujeito que sabe ler melhor, né? Mas quem lê é o sujeito que sabe menos e o outro o apoia, né? A palavra clássica para isso é oferece um andaime, né? Então, oferece um apoio, vai dando dicas, etc. Ou seja, vai explicitando as estratégias que ele mesmo, como leitor proficiente, utiliza para que o outro possa dela se apropriar, né? A gente não sabe se essa apropriação vai ser direta ou não, mas não é essa a questão. A questão é que foi posta em circulação algum conhecimento, algum recurso, alguma estratégia que pode ser apropriada pelo sujeito. A nossa questão é criar uma condição, uma possibilidade de aprendizado. E essa interação, aliás, isso é um princípio de qualquer aprendizado, não só de leitura em voz alta, essa cooperação é a que possibilita que se aprenda o que não se sabe, né? É condição de aprendizado. Então, nessas atividades de estudo para leitura em voz alta, elas preveem a discussão de recursos que podem ser utilizados para recuperar o texto sem ter que lê-lo palavra por palavra, permitindo que se tire o olho do texto durante a leitura. Ou seja, nessa atividade, nessa situação, eu vou ter que tirar o olho e, além disso, portanto, eu tenho que criar uma situação didática na qual o sujeito precise fazer isso, né? E, além disso, na interação, quando os dois estiverem praticando a leitura em voz alta, o estudo da leitura em voz alta, há uma discussão e uma troca de recursos, há uma socialização de recursos entre os parceiros, mais do parceiro proficiente para o parceiro não muito proficiente, né? Alguma proficiência todos têm. A questão é que a proficiência de um é insuficiente e ela precisa ser melhorada, né? Ampliada, aprofundada, etc. Bom, e além disso, olha, mais um item. As atividades precisam prever o estudo dos possíveis modos de interpretar o texto e, em função dessa interpretação, identificar a melhor prosódia que foi estudada.
O que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que a prosódia, né, que pressupõe a entonação, né, que pressupõe o uso de gestos articulados, né, com essa entonação, o ritmo de dizer. Então, por exemplo, se um sujeito estiver muito nervoso no texto que eu estou lendo, de que modo eu vou ler? Eu posso... Quais são as indicações que o texto me oferece? Essa é a primeira coisa. Se tiver palavras, por exemplo, cujas sílabas estejam separadas por hífen, a gente já sabe que ele deu uma truncadinha na palavra, né? Ou que ele gaguejou na palavra se há sílabas repetidas, né? Mas se não há nenhum e nem outro, é a compreensão do estado emocional daquele personagem que vai me ajudar a definir um jeito ou outro de ler aquela fala, né? Eu posso ler mais rapidamente, eu posso ler mais devagar, eu posso ler mais alto, eu posso ler mais baixo, mais delicado, eu posso ler secamente ou não. Então, tudo isso, numa leitura em voz alta, é muito importante. E é em função da compreensão que a gente tem de quem é esse personagem, se for um texto de literatura, né? Ou do modo como determinada pessoa criticou, por exemplo, uma atitude de um determinado grupo que, por exemplo, não atua contra... Vamos supor que tenham dois grupos fazendo uma discussão. Um grupo que defende o preconceito de uma determinada natureza e um grupo que não defende um preconceito de uma determinada natureza. Se eu estou lendo um texto no qual esse antagonismo seja explicitado, eu posso ler, por exemplo, a voz daqueles com quem eu não concordo de uma determinada maneira e a voz daqueles com quem eu concordo de outra determinada maneira. Mas, para isso, eu tenho que compreender quais são os grupos que estão falando, né? Por que eles falariam isso ou não, de tal modo ou não, né? Então, o importante nessa última anotação é que a gente compreenda que a prosódia é decorrente da compreensão e não o contrário, né? A prosódia não é, aliás, não é nem não ao contrário, a prosódia não é decorrente da fala do texto, né? Da leitura em voz alta daquele texto. Ela não é decorrente dessa capacidade de articulação, né, do som. Ela é decorrente da compreensão do texto. E é claro que depois se articula com a capacidade que o sujeito vai desenvolver de articular aquilo, né? Bom, então os projetos todos têm em comum isso. É isso que vocês vão encontrar nos projetos que a gente vai analisar agora, né? O primeiro que a gente vai analisar é um projeto que se refere à produção de um audiolivro. Então, é importante que a gente converse com vocês sobre o que é um audiolivro, né? Eu acho que até que todo mundo sabe o que é um audiolivro, mas creiam vocês, eu e a Thelma ficamos surpresos também ao ver a gravação de um audiolivro, de um livro que já existe e a gravação de um audiolivro que foi produzido como audiolivro, né? O que vai compor essas duas coisas? Porque na escola, por exemplo, os alunos podem compor um audiolivro que seja a coletânea dos contos que eles mais gostaram, dos que foram lidos pela professora, por exemplo. Ou seja, o livro é originalmente um audiolivro. Ele não foi transformado em audiolivro, né? Então, a gente tem socialmente essas duas situações para a produção de audiolivro. A gente vai mostrar para vocês dois exemplos, um de cada, né? Então, é muito interessante, mesmo para a gente que conhece audiolivro, etc. e tal, se deparar com essa coisa, porque isso é uma questão das necessidades que a sociedade coloca, né? Então, os gêneros vão se alterando, né? Vão se modificando um pouquinho. Então, uma coisa que acho que foi acontecendo sem a gente ter se dado conta, ou pelo menos sem eu ter me dado conta, e na hora que nós começamos a preparar a videoconferência, os dados que apareceram foram ficando mais claros, é que o audiolivro é hoje um objeto, um produto social em ascensão, né? Eu não tinha ideia disso. A minha experiência com audiolivro era com relação a produzir livros para os deficientes visuais. Era essa experiência que eu tinha com o Instituto Benjamin Constant, no Rio, e que tem uma audioteca gigantesca de livros gravados.
Mas eu descobri, mais ou menos recentemente, descobri, inclusive através do meu filho, que há um mercado enorme de audiolivros aberto nesse momento. Porque as pessoas têm uma série de tempos perdidos, né? Que elas não podem sentar para ler um livro, porque elas estão guiando um carro, porque elas estão viajando, enfim, em alguma situação que eles não podem ler, né? E tem pouco tempo para ler. Então, por exemplo, o meu filho tem uma biblioteca de audiolivros dentro do carro, porque ele viaja muito e ele vai lendo, ouvindo, certo? E isso é uma indústria em ascensão, que eu não tinha a menor ideia do tamanho que já estava. É gigantesca já, certo? Vocês podem comprar audiolivros pela internet do que vocês imaginarem. Ou baixar gratuitamente. Né? Ou baixar muita coisa gratuitamente. Muita coisa. Esse que a gente vai exibir para vocês aqui, ele, por exemplo, foi baixado gratuitamente da internet. Né? Tem vários sites que permitem isso, né? Que oferecem isso, etc. E tal. Então, é bacana a gente ter a nossa biblioteca também para escutar nessas horas. Assim, né? Então, a gente vai mostrar para vocês um livro que já existia, que como é o livro. Já existia como livro impresso, físico, né? Que é o Catando Piolhos, do Daniel Munduruku e do Maté. Então, a gente vai ouvir agora um trechinho, tá bom? E aí depois a gente comenta. Vamos lá, então. Gravação feita por Elza Xavier em março de 2008. Título do livro: Catando Piolhos, Contando Histórias. Autor: Daniel Munduruku Maté. Ilustrador: Maté. Editora Brinkbook. Leitura de contracapa. Depois do banho no rio, corríamos para a casa onde éramos recebidos com saboroso alimento preparado por nossas mães. Assim, o dia passava mais uma vez e nos deixava com saudade do dia seguinte. Nós, meus irmãos e eu, nos sentávamos então ao redor do fogo aceso no centro da casa para alimentar nosso corpo. Ali contávamos para todos os adultos presentes tudo o que havíamos feito durante o dia. Embora não parecesse, todos nos ouviam com atenção e respeito. Aquele era um exercício de participação na vida de nossa comunidade familiar. Leitura de orelha. Dedicatória. Às amigas Nifa Parreiras, Bia Serra, Maranei e Bete Serra, que primeiro ouviram estas histórias e receberam meus primeiros piolhos, e a Roseli Fishman, por ter ouvido tantas outras. Sempre que chegava em casa, depois de um dia de muita correria pela aldeia e seus arredores, minha mãe mandava que eu fosse ao igarapé tomar um gostoso banho para tirar o suor do corpo. Dizia isso sem nenhuma obrigação, apenas nos preparava para a noite que vinha. Dizia sempre que é preciso esperarmos a noite com o corpo limpo, perfumado. A noite é como um véu que cobre a gente de beleza e felicidade, dizia sem esconder a emoção. E nós, crianças ainda, corríamos para a beira do igarapé para lá brincar mais um pouco, até que o sol fosse engolido pela noite que se anunciava. Bom, eu acho que vocês já notaram qual é a diferença entre um audiolivro de um livro que já existe e um audiolivro de um livro que não existia antes e que está sendo originalmente produzido como audiolivro, não é? Não, eles não viram, porque nós mostramos a segunda. Não, eles já ouviram porque eles sabem como é um audiolivro produzido originalmente pelos projetos que a escola desenvolve normalmente, né? Só por isso. Então, assim, esse audiolivro vocês viram. Tem a leitura do título, tem a leitura do autor, a leitura do ilustrador e depois o que entra? Leitura da contracapa, leitura da orelha e só depois ela começa com a narrativa do texto em si. E na orelha, inclusive, tem uma dedicatória, né?
Então, vejam, a escola, como tradicionalmente a escola não faz um audiolivro desse tipo, né? A ideia é que vocês vejam que é possível fazer um audiolivro também desse tipo na escola também. Tá? Ele circula em outros espaços que não a escola, mas nada impede que a escola escolha um livro que as crianças gostem muito para elas lerem, gravarem e depois enviarem para outros lugares, outros espaços, etc., que não necessariamente pode ser apenas aqueles que não leem, né? Que são deficientes visuais. Não necessariamente. Pode, mas não só, né? Então... Mas os primeiros audiolivros de que a gente tem notícia na escola, que aí é dos anos 90, não. Por aí. É por aí, 95, por aí, eles não eram desse tipo, né? Eles eram simplesmente a leitura do conteúdo do texto, né? Mas isso já era antigo, só que a gente nem chamava de audiolivro. A gente chamava de gravação de uma leitura em voz alta que ia ser mandada, por exemplo, uma história para as crianças da pré-escola, da educação infantil. Há muitos projetos desse tipo que foram realizados, inclusive aparece no livro da Adélia como uma sugestão de projeto, mas esse objeto audiolivro agora é mais consistente, socialmente mais importante, e a gente pode, então, desenvolver mais coisas a partir dele. Né? É importante também a gente salientar a seguinte questão, né? Quando a gente lê um livro e não oferece um livro já impresso, né? E não oferece as outras informações que constam do livro impresso, o que está acontecendo? Está acontecendo que eu estou oferecendo apenas uma parte desse objeto publicado para o interlocutor, que é isso que acontecia nos primeiros projetos, né? E as pessoas liam o quê? Nesse caso, essa diferença ela é provocada pela transposição didática mesmo, né? Ou seja, como se estava lendo livros para que outros alunos lessem, não, essa situação, porque essa era uma prática escolar, né? Essa situação não colocava para os sujeitos que estavam produzindo o livro a necessidade de mostrar a obra inteira, né? Porque a obra inteira, ela acaba sendo o quê? Acaba sendo o livro tal e qual ele foi escrito e foi posto para circular socialmente, né? Ou seja, não dá para mostrar o desenho. Se desse, a gente teria que mostrar as ilustrações, mas tem que falar quem fez. Ou seja, quando eu digo que o Maté fez as ilustrações desse livro, eu estou dizendo, esse livro tem ilustrações. Né? Para quem não enxerga, eu estou dizendo, esse livro foi ilustrado. Né? Quando eu leio a orelha, quando eu leio a contracapa, eu ofereço informações sobre, olha, quando eu ler, esse livro está circulando com essa contracapa, olha o que a editora está pensando desse livro. Né? Que a contracapa, ela é um gênero muito interessante, né? Porque ali ela é basicamente um recorte daquilo que a editora acha que é mais interessante que os sujeitos que vão comprar vejam. Então, a gente encontra de tudo, né? A gente encontra um resumo do conteúdo, a gente encontra citações de críticas à obra que foram feitas em diferentes mídias, né? Em diferentes jornais, diferentes revistas, etc. e tal. A orelha, o que é a orelha? Né? A orelha, o que se fala na orelha? Se coloca biografia... Quando tem orelha, né? Porque às vezes não tem orelha. Isso, atualmente, cada vez menos tem orelha. Nesse caso desse livro, tinha. Né? Então, quando se leu a orelha, se deu a informação do que é possível colocar numa orelha. Então, quando eu faço isso, eu ofereço ao sujeito a informação de que existe uma contracapa e o que é possível colocar lá como texto escrito, de que existe uma orelha e o que é possível colocar lá como texto escrito, que aquela obra tinha tanto contracapa quanto orelha, né? E, portanto, eu ofereço uma informação do produto integral que circulou. Mas, se não for oferecida essa informação, vai acontecer o quê? Eu não vou saber se o livro que circulou mesmo
na maneira impressa, tinha essas coisas todas. Se é que ele teve. Ele também pode não ter, né? E aí fica faltando essa informação. Quando falta informação, significa que eu descaracterizei um pouquinho o objeto do qual eu estou falando e que eu estou transformando num outro produto, que é um produto só para ouvir. Né? Mas isso não significa que todos os audiolivros têm que ter isso. Significa que quando você encontra um audiolivro que tem isso, você precisa entender o que é isso. Essa coisa de ler a contracapa, ler. Os nomes são engraçados. Né? No meu dialeto não chama contracapa, chama quarta capa. Existem as duas coisas hoje em dia, né? As duas Então, denominações. agora, a gente podia olhar o do audiolivro dos meninos, né? Isso. Agora a gente vai, então, ver um outro audiolivro, que é um audiolivro de produção escolar, né? Que é um audiolivro resultante desse projeto que a gente vai mostrar agora para vocês, dessa escola, uma escola Sante, que é uma escola de São Paulo, e o projeto ele foi apresentado no site da escola com o seguinte texto. Ao longo do segundo semestre, os alunos vivenciaram um projeto audiolivro, o qual contou com uma etapa inicial de reencontro com pontos conhecidos e ampliação de repertório. A partir disso, os alunos selecionaram um conto de sua preferência para reescrever. Aí não diz que é segundo ano. Nesse texto não diz, a gente precisa contar. Tendo o enredo já conhecido, puderam atentar-se a outros aspectos como a linguagem, a coerência, a estrutura, colocando assim em prática o que já sabiam, além de cuidarem agora com maior autonomia do que aprenderam a respeito de pontuação no discurso direto e das regras ortográficas aprendidas nesta série, que é o segundo ano. Também foi realizado um trabalho de apreciação de ilustrações de pontos que utilizavam diferentes técnicas. Este foi o caminho para que as crianças se inspirassem e produzissem a ilustração de uma cena de sua história. Outro desafio deste projeto foi a leitura em voz alta para gravação e confecção de um audiolivro com a coletânea de reescritas do grupo, que você poderá apreciar agora. Divirta-se. Professoras Paulinha e Vanessa, a gente acessou no dia 20 de abril e o texto que estava apresentado foi esse. Agora, nós acessamos depois de domingo e o texto tinha mudado, mas a gente resolveu manter o texto que estava originalmente quando a gente fez a pesquisa, tá certo? Bom, então, vocês repararam o seguinte, esse audiolivro foi composto a partir de reescritas que os próprios alunos fizeram dos contos que eles mais gostaram, entre um repertório que a eles foi oferecido. Alunos do segundo ano fizeram isso. A gente não tem aqui para vocês a gravação, não tinha disponível, inclusive, do audiolivro inteiro. A gente tem a gravação de um conto que uma criança leu. Portanto, a gente não pode dizer para vocês se na gravação do audiolivro houve alguém que informasse sobre o título, se houve dedicatória ou não, enfim. E as outras partes que são normalmente constitutivas de um portador como esse. Então, é importante que a gente... Um portador impresso, né? Um portador impresso como esse que eu estava dizendo, que tem o livro, né? Tem a contracapa, etc. Então, agora o que a gente vai fazer é escutar a leitura do conto dessa aluna, a Alice, que é por do ela segundo mesma. ano, por ela mesma, que é a leitura do conto que ela reescreveu a partir desse conto chamado Os Sete Corvos. Vamos lá. Os Sete Corvos. Era uma vez um homem que tinha 7 filhos e o pai queria muito uma filha. A mulher anunciou que ia ter mais um filho e dessa vez... Os Sete Corvos. Era uma vez um homem que tinha 7 filhos e o pai queria muito uma filha. A mulher anunciou que ia ter mais um filho e dessa vez nasceu uma menina. A felicidade foi grande, mas a menina não tinha boa saúde e tudo teve que ser feito a pressas. Ela teve que ser batizada sem cerimônia. O pai pediu para um dos filhos buscasse água para o batismo, e outros filhos foram junto com ele. Cada um procurou encher mais rápido o cântaro, mas estavam tão atrapalhados que o cântaro caiu no poço e os filhos ficaram sem saber o que fazer, pois não tinham coragem de voltar para casa. Como estavam demorando, o pai pensou que estivessem brincando em vez de ajudar e, levado pela irritação, gritou:
Tomara que eles virem corvos. E neste minuto, ele ouviu um recostar de asas sobre a cabeça e viu 7 corvos pretos como carvão. Embora muito